A nossa aula 10, o eletrocardiograma normal. Nessa aula de fisiologia, nós vamos ver os estímulos elétricos e estímulos nervosos que o coração sofre para fazer esses batimentos rítmicos e permitir que a circulação seja unidirecional, de forma coordenada e possa responder a estímulos excitatórios, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos abordar, compreender como os impulsos elétricos causam as contrações e como elas ficam rítmicas, formando o ciclo cardíaco. Os tópicos especiais serão o sistema excitatório, então como que o sistema muscular é excitado, quais são os potenciais de ação, aonde são liberados esses potenciais de ação, as vias internodais, como que elas se comportam e como que você contrai átrio e depois ventrículo, sendo que são músculos muito próximos, a transmissão rápida das vias de Purkinje através da musculatura ventricular e o controle da excitação do coração, beleza? Então vamos começar com o sistema excitatório. Como a gente tem que observar o coração? Nós temos que ver as duas porções que são as mais importantes na excitação: nodo sinusal e o nodo atrioventricular, ou SA e AV. As estruturas, elas geram esses potenciais de ação e os impulsos são transmitidos. Então, no nodo sinusal, você tem o estímulo para fazer as contrações dos átrios. E nos atrioventriculares, eles se conectam de uma certa forma ao nodo sinusal e recebem o estímulo coordenado para fazer a contração dos ventrículos, ok? Então, primeiro o nodo sinusal, depois o nodo atrioventricular. Lá, ó, nodo sinusal faz o estímulo dos átrios e nodo atrioventricular dos ventrículos. Os impulsos dos átrios são retardados antes de passar aos ventrículos. Então, para não contraírem juntos átrios e ventrículos, eu tenho o impulso que ele é atrasado para que primeiro contraia o átrio e depois o ventrículo. E os impulsos que são conduzidos dos átrios para os ventrículos, eles têm que ser muito bem ajustados em relação ao ciclo cardíaco. Então, por isso, muitas vezes nós vamos ter um atraso do estímulo, do impulso nervoso, quando tem liberação de acetilcolina. Então, se dá uma atrasada. Isso a gente vai ver um pouquinho para frente. Beleza? E como que nós avaliamos isso? Através do eletrocardiograma, que é o objetivo da aula. Então, no nodo sinusal, você tem lá um controle da frequência cardíaca. Então, ele vai liberar os potenciais de ação e vai dizer quantos batimentos que o coração tem que ter por minuto. E ele tem uma capacidade de autoexcitação. Essa autoexcitação favorece com que o coração não pare. Então, ele tem essas propriedades justamente para evitar que o coração pare. E existe uma camada fibrosa entre átrios e ventrículos que inibe essa passagem rápida do potencial de ação, beleza? E lá, ó, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o potencial de ação, que tem um platô? Tá aí o platô, ó. É originado em sua grande parte pela abertura vagarosa dos canais de sódio e cálcio, aproximadamente 0,3 segundos. Por que tem que abrir devagar? Justamente para dar esse tempo de fazer uma coordenação e manter esse ritmo de contração necessário para o ciclo cardíaco. E o estado de hiperpolarização leva ao início dos valores de potencial da membrana de repouso. O que isso quer dizer? Quando você vai contrair, você primeiro hiperpolariza para depois dar a descarga. Então é como se ele preparasse o impulso elétrico para depois liberar, beleza? E as membranas celulares do nodo sinusal, elas são mais permeáveis ao sódio ou cálcio. Isso que permite a hiperpolarização e a autoexcitação, beleza? Como falei para vocês, o potencial é coordenado. E para ele ser coordenado, ele tem que ser muito bem controlado. Então você tem lá uma barreira fibrosa e tem pequenas comunicações entre as vias internodais
lá dos átrios com os ramos da fibra de Purkinje nos ventrículos. Então, ó, você tem as porções penetrantes e essa passagem. Uma curiosidade aqui, se você sofrer algum infarto do miocárdio nessa região, é muito provável que você vá ter uma morte muito rápida, porque simplesmente essas células param de transmitir o impulso nervoso e que o ventrículo acaba parando. Se não parar, ele vai fibrilar, ele vai perder a coordenação de contração, vai ficar ou contraído ou relaxado e não consegue mais recuperar o paciente. Alguns casos onde os infartos são pequenos, você pode ajustar esses batimentos cardíacos com o marca-passo, beleza? E tá aí o nosso eletrocardiograma. Quero ver se consigo mostrar para vocês os impulsos nervosos. Só um minutinho. Observem o seguinte, olha lá, começa o impulso nervoso lá no nódo sinoatrial. Esse nódo sinoatrial dispara o potencial de ação que passa dos átrios através das fibras internodais e depois ele passa para o ventrículo estimulando o nódo o nódo atrioventricular, que fica bem aqui, ó. Então você consegue manter. E o perfil de onda observado por essas contrações dos potenciais de ação tem esse formato aqui numa normalidade de contração. Então, PQRS-T, e eu vou falar hoje para vocês da onda U, beleza? E para nós sabermos como é feito o eletrocardiograma, nós precisamos observar o seguinte, como são dispostos os eletrodos. Então, teve um cara que chamava Einthoven. Esse Einthoven, ele estabeleceu o padrão de transmissão através de vetores. E os vetores, eles têm uma característica de ir do negativo para o positivo. Ok? Então você tem lá as derivações e através desse triângulo você consegue fazer as medidas do eletrocardiograma. Existem dois tipos de eletrocardiograma. Esse é quando você mede pelos membros e aqueles que você mede através dos membros e do próprio tórax, onde tem as porções. Depois eu vou falar mais sobre ele, ok? Então assim você realiza o eletrocardiograma. Tudo fica registrado, esses registros vão para um único aparelho que condensa essa onda e forma esse nosso ritmo aqui, ó. PQRS, PU, PQRS, PU, beleza? Então, o que nós vamos conversar sobre a onda P? O que representa a onda P? Despolarização atrial. Ela é o início da contração e ela é tipicamente arredondada por causa da passagem do estímulo do lado direito, do átrio direito, para o átrio esquerdo, ok? Então, você tem a sobreposição dessa onda, ela fica arredondada. Essas questões de tamanho e de disposição, para vocês ainda não vai ser muito importante, porque vocês não vão ler os eletrocardiogramas, mas sim vão acompanhar. Então você tem que saber o que significa cada coisa. Os potenciais de ação ali em voltagem são mais utilizados por médicos para estabelecer se está tendo algum tipo de alteração de potencial de ação, ok? E uma hipertrofia atrial pode causar um aumento da altura e da duração da onda P. Nos casos lá daquelas pessoas que fazem exercícios físicos ou então tem algum distúrbio que gere a hipertrofia atrial, ou até mesmo seja congênito, você vai ter uma deformação na onda P, onde ela vai ficar mais alta e mais longa, ok? Pessoal, aqui então eu vou falar para vocês sobre a onda. Está aqui representado graficamente o eletrocardiograma. E aqui estão os segmentos, os intervalos
do eletrocardiograma, onde eu vou falar na sequência. Mas aqui serve para nós acompanharmos bem, beleza? Então fiquem espertos, vamos para a próxima onda, que é o complexo QRS. É a despolarização ventricular. É muito maior do que a onda P, por causa que o músculo ventricular é maior que o músculo atrial. E os sinais são mais fortes, então você tem uma onda mais proeminente no eletrocardiograma. Beleza? E se você, isso aqui representa os dois ventrículos. Se você tiver uma normalidade nesse sistema de condução, principalmente por infarto ou por falta de estímulo, você vai ter uma alteração do tamanho, vai ficar mais alargado, vai ficar mais afastado o complexo QRS, ok? A onda T. Olá, então despolarizou e contraiu os átrios, despolarizou e contraiu os ventrículos e repolarizou os ventrículos. Isso é arredondado justamente para aquele mesmo motivo que a onda P. Ele se sobrepõe em duas ondas, ok? Se inverter a onda T, você está tendo um infarto, está tendo um processo isquêmico, o coração não está tendo a quantidade de nutrientes necessários, ou em uma porção ou ao todo. Então, por exemplo, o paciente lá que ficou se afogou, ou então tem uma insuficiência respiratória, já que nós estamos passando em tempos de Covid aí que faz insuficiência respiratória, você pode observar lá se o paciente está tendo algum problema respiratório, observando a onda T. É claro que quando o paciente fica na UTI, também é monitorado a oxigenação e a respiração do paciente. Contudo, é importante saber a condição do coração, se o paciente tiver uma comorbidade, principalmente hipercolesterolemia ou hipertensão, isso vai agravar e pode ser observado primeiro nessa inversão da onda T, ok? E a arritmia não sinusal, quando você não tem lá uma coordenação dos batimentos, você não vai observar a onda P, ok? Eu, na verdade, organizei um pouquinho diferente essa aula, seguindo um padrão do livro, por causa dos segmentos, ok? Depois eu vou explicar para vocês o que é a importância dos segmentos. E a onda U, que eu tinha deixado para essa aula, que deixei vocês curiosos para saber o que é a onda U. A onda U, ela nem sempre aparece no eletrocardiograma, porque ela é pequena, ela não tem um potencial de ação muito proeminente, então ele não vai aparecer nos eletrocardiogramas assim convencionais. Teria que ser uma coisa mais aprofundada, mais acurada. A onda U, ela é a repolarização dos músculos papilares. São esses três músculos aqui, ó. Para que servem esses músculos papilares? Esses caras, eles contraem para fazer o fechamento da válvula mitral. Então, a válvula mitral muitas vezes fica aberta e como é a maior válvula, ela sofre com a maior carga pressórica, ela é necessariamente aberta de uma forma que muitas vezes ela não consegue fechar só com o fluxo de sangue. Então ela precisa de uma contração. E essa contração vem dos músculos papilares que estão atrelados ao folheto da mitral através das cordoalhas tendíneas ou cordas tendíneas. Beleza? Então essa onda U tem aqui. Ah, eu já ouvi falar que um paciente teve um problema da onda U e precisou fazer vários exames para descobrir e depois foi visto que ele tem um prolapso da mitral. Sim, depois eu vou mostrar para vocês na aula de patologia lá o que é o prolapso da mitral, ok? E também a relação do prolapso da mitral com alterações do eletrocardiograma e calcificação. Muitas vezes também o paciente tem uma calcificação e a válvula mitral não tem o completo fechamento, altera a onda U, ok? Vamos passar para uma onda T atrial. A onda T atrial geralmente aparece muito camuflada na repolarização dos ventrículos. E ela só quer dizer que está preparando os átrios de novo. Então, quando você vê lá uma onda T, aqui está sendo repolarizado átrios e ventrículos. É como se o coração parasse e
se preparasse para uma nova contração e começa na onda P, faz o QRS, beleza? Vamos para os intervalos. O intervalo tem o início na onda P e tem o complexo QRS. O indicativo da condução do estímulo ele é medido através da distância da onda P para o QRS. Isso quer dizer, se você tiver uma frequência cardíaca muito alta, eles vão começar a se aproximar e vão começar a ficar mais intensos. Então, o que você tem que fazer para você manter um batimento cardíaco adequado e o ciclo cardíaco não comprometido, você vai aproximar ou afastar eles conforme a demanda. E isso isso é responsivo pelo estímulo de impulso elétrico do nodo atrioventricular, beleza? E lembrando que tem aquele tecido fibroso que impede que átrios e ventrículos contraiam ao mesmo tempo. Caso você tenha uma contração ao mesmo tempo, o coração acaba fibrilando e acaba parando. Depois eu vou passar para vocês um material complementar sobre fibrilação. Intervalo PP, ou ciclo PP, que vai de uma onda P a outra onda P, e corresponde à frequência de despolarização, ou a frequência atrial. Tem que saber da frequência atrial para saber se está tendo um problema no átrio ou no ventrículo. Então, quando eu quero avaliar os átrios, por exemplo, se fez algum aneurisma no átrio, ou se o átrio não está fazendo a despolarização correta por um estímulo físico, ou então não está recebendo um volume de sangue um volume de sangue necessário para fazer a repolarização, eu avalio os ciclos. Então eu faço de uma onda P até a outra P. Lembrando que isso aqui é cíclico, ok? O intervalo RR é o intervalo entre duas ondas R, os picos do QRS, lá, bem o pico. E a frequência de despolarização ventricular. Então, quero saber se tem um problema no ventrículo, eu olho esse período RR. Ok? Aqui, pessoal, é bem importante vocês terem uma visão já inicial dessa estrutura, porque quando vocês verem farmacologia, vocês vão ver que tem vários medicamentos que têm ações nessas estruturas, e por isso que eles têm alteração do ciclo cardíaco, que são as inervações simpáticas e parasimpáticas. Então o coração tem essas inervações, destaco aqui os dois nervos vagos que são parasimpáticos, então a caixinha azul, letra azul, ok? E eles chegam no nódo sinoatrial e no nódo atrioventricular, e eles não se distribuem tanto pela musculatura atrial, ok? Eles estimulam basicamente os nodos. E como que eles funcionam? Eles funcionam através da liberação da acetilcolina. Já os nervos simpáticos têm ramificações diversas ao redor do coração, e essas ramificações elas estimulam o coração através da noradrenalina, ok? Nós vamos ver agora, ó. Estimulação nervosa do coração, a parasimpática ou estimulação vagal é através dos nervos vagos, e ela controla o ritmo cardíaco através da acetilcolina. Ela tende a diminuir o ritmo de liberação de potenciais de ação no nódo sinusal, o SA, e reduz a excitabilidade das fibras atrioventriculares. Então, primeiro controla o átrio para depois controlar o ventrículo. Beleza? Já na estimulação simpática, você tem a liberação de norepinefrina. E a norepinefrina vai fazer a excitação dos receptores beta. Isso vai fazer com que aumente a frequência de liberação de impulsos no nódo sinusal e aumenta a condução. Então, quer dizer, você tem um aumento da frequência e da força. Efeitos cronotrópicos aumentam a frequência e aumento da força. Inotrópico. Inotrópico, força, e cronotrópico, velocidade. Beleza? Para matar a curiosidade de vocês, eu vou colocar aqui os receptores adrenérgicos. Então, os receptores adrenérgicos, e lá, o que eles fazem? Vasoconstrição, vasodilatação. Isso tudo nós vamos ver, esses estímulos, na aula
15 e vocês vão rever isso aqui lá na farmacologia. É bom que vocês já tenham uma visão, porque a maioria das drogas de controle de hipertensão ou do ritmo cardíaco atuam sobre esses efeitos adrenérgicos, ok? E está aqui destacado o beta-3, porque o beta-3 foi o último receptor adrenérgico a ser estudado e ele é dedicado à lipólise, à queima de gordura. Então, se vocês quiserem perder lá o bacon, vocês têm que estimular o beta-3. Fácil ou difícil? Difícil. O pessoal da educação física está se debruçando sobre essas questões aí. Beleza? Pessoal, assistam os vídeos que estão em anexo como material complementar, não são obrigatórios, ajuda bastante. Ok? Obrigado, até mais.